Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Eric Jordão, retornando aí com as correções do livro Carioca. Eu fiquei um tempinho sem poder fazer essas correções através dessa gravação de vídeos, porque eu estava com problema com o meu computador, não estava mais conseguindo gravar, não estava mais conseguindo utilizar o computador para fazer as correções dos meus arquivos. Então agora eu estou retornando com as atividades de correção do livro Carioca, tá? Estou morrendo de saudade de vocês, espero que todos estejam muito bem com seus familiares, tá? Então hoje nós vamos começar a corrigir esses exercícios do livro Carioca. E nós temos aqui o primeiro exercício que fala sobre o número 4.086.253. E existem algumas perguntas, né, com relação a esse número. E a gente já viu nas aulas anteriores o conteúdo sobre números relativos, ordens, classes, né, o que são algarismos. Então nós temos esse número aí e precisamos responder a essas perguntas. Então nós temos aqui, nesse momento aqui, cadê o curso? Cadê o mouse? Está aqui. Bom, qual é o valor relativo do algarismo de número 6? O número 6 ele está aqui, ó, nessa posição. E o que é o valor relativo? O valor relativo é quanto esse número 6 representa na posição que ele está. Então aqui, ó, o número 6 representa, o valor relativo dele é 6.000, tá? E aí a outra perguntinha, quantas classes tem esse número? Então olha aqui, ó, quantas classes tem esse número? Nós temos, ó, 3 classes. Classe simples, classe de milhar e classe do milhão, tá? Quantas ordens tem esse número? As ordens estão relacionadas à quantidade de números que esse número tem. Então, se ele tem 7 ordens, significa que ele tem 7 algarismos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. Então, ele tem 7 ordens. E aí a próxima pergunta, qual é o algarismo que ocupa a centena de milhar? Então, nós vimos que aqui nós temos unidade, dezena e centena simples. Aqui nós temos unidade, dezena e centena de milhar. E aqui, unidade de milhão. Então, qual é o número que representa o algarismo que está ocupando a centena de milhar? É ele mesmo, olha aqui, ó, é o zero. Tá? O zero está ocupando, ele é o algarismo que ocupa a centena de milhar, ok? E qual é o valor absoluto do algarismo 2? O valor absoluto, como nós já vimos anteriormente, o valor absoluto é o valor representativo do próprio algarismo. Então, o algarismo é o 2, ele vai representar o número 2 mesmo, tá? Independente da posição que ele esteja. Então, qual seria o valor absoluto do número 4? Seria o 4 mesmo, mesmo ele estando aqui, ó, na unidade de milhão, ok? Qual é o algarismo de maior valor absoluto? Se a gente está falando de algarismo de maior valor absoluto, nós temos que observar qual é o maior número entre eles. Então, qual é o número que nós temos? O 8. Não tem nenhum número, nenhum algarismo de maior valor absoluto além do 8 aqui. Tá? Se tivesse o número 9, seria o 9, mas não é o caso, então o maior algarismo de valor absoluto é o 8. Tá? E qual é o algarismo de maior valor relativo? Nós temos aqui o 4. Por que o maior valor relativo? Porque o 4 aqui, na posição em que ele se encontra, ele está representando 4 milhões. Não tem nenhum número depois dele. Então, ele representa o maior valor relativo, tá? Então, o 4 aqui na posição que ele está, ele representa o valor 4 milhões, ok?
E aí depois nós temos aqui, ó, o preço de um automóvel, questão de número 2. O preço de um automóvel é R$23.000, tá? R$23.417. Usando algarismos, escreva um numeral que corresponde ao preço do carro. Então, essa questão é muito tranquila, né? O número que representa o valor do carro é esse aqui, ó, R$23.417, tá? Então, R$23.417. Esse é o numeral que corresponde ao preço deste carro, ok? Aí depois nós vamos para a questão de número 3. A questão de número 3 pede para decompor os números que estão abaixo seguindo este modelo. Então, o número que nós temos aqui é o 125. O que é decompor? É você colocar o valor relativo dos números que aparecem aqui nesse carinha aqui. Então, se nós temos aqui o número 125, como é que a gente vai decompor? O 1 não está marcando as centenas. Então, nós temos aqui o número 100, tá? O 2, ele está nas dezenas. Então, ele está representando o valor relativo dele é o 20. E o 5, o valor relativo dele é 5, mas, nesse caso, também é o valor absoluto, tá? Porque ele está nas unidades. E aí, qual seria a decomposição do número 729? Então, decompondo o número 729, nós temos o 7, que está nas centenas, então 700. O 2, que está na dezena, representando 20. E o 9, que está nas unidades, tá? Então, 700 mais 20 mais 9, que é o número 729. Então, essa é a decomposição do número 729. E depois nós temos o 82. O 82, nós estamos aqui decompondo o 82, nós temos 80 mais 2. E depois 134. Como é que vai ser? O 134 nós temos 100 mais 30 mais 4. E o 1007? O 1007, olha como é que vai ser. Percebam que onde tem o zero, olha a diferença para os outros números. Nós temos aqui, ó, o 1000 mais 7. Por quê? Aqui nós temos 0 na dezena e 0 na centena, tá? Então, qual é o valor relativo do 1 aqui nessa posição? É o 1000. Então, 1000 mais 7, ok? E aí, agora vamos ver aqui o exercício 4. No exercício 4, ele pede para descobrir qual o valor relativo do algarismo 1 em cada caso. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos na letra A o número 2.165.483. O 1 está ocupando a centena de milhar. Então, qual é o valor relativo dele? 100 mil. E aqui na letra B, 6.174, o 1 está na centena. Então, qual é o valor relativo do 1 neste caso? É o 100. E aqui na C, temos o número 1.246. Então, qual o valor relativo do 1? É o 1000, tá? Então, aqui, ó, também sem problemas nessa questão. E na 5, qual é a diferença entre o maior número de 4 algarismos diferentes e o menor número também de 4 algarismos diferentes? Então, vamos ver essa questão 5. Essa questão 5, ela é um pouquinho confusa, então a gente precisa ler para entender a questão, tá? Então, aqui, ó, qual é a diferença entre o maior número de 4 algarismos diferentes e o menor número também de 4 algarismos diferentes? Nessa questão, a gente precisa identificar a seguinte situação. Nós temos os algarismos que vão de 0 a 9. Ok? Nós não vamos contar, ou seja, não existe algarismos de 2 dígitos. Então, a gente está falando do numeral que vai de 0 a 9. Então, qual é o número que a gente vai obter com os, no caso, com 4 algarismos, e sendo eles diferentes, não podem se repetir,
quando a gente tem um maior número para formar com eles. Então, nós temos a seguinte situação. Ó. O número maior com 4 algarismos é esse aqui, ó, 9.876. Por quê? O maior algarismo é 9. Então, se é um número com 4 algarismos, ele vai ter um número na unidade de milhar. Então, qual é o maior número que a gente pode usar na unidade de milhar? É o 9. E depois, na centena simples, é o 8. Depois, o 7, depois o 6. Então, esse é o maior número com 4 algarismos diferentes que a gente pode formar. E ele pede para a gente subtrair, verificar a diferença, ou seja, nós vamos diminuir do menor número com 4 algarismos que a gente pode obter para diminuir desse valor. Percebam a seguinte situação aqui. Ó. Nós temos o 1 compondo o primeiro algarismo. Né? Por que não pode ser o 0? Porque se a gente tivesse o 0 aqui, a gente não teria um número com 4 algarismos. Teríamos um número com 3 algarismos. Tá? Então, o menor algarismo que a gente pode usar na unidade de milhar aqui é o 1. Depois vem o 0, depois vem o 2 e depois vem o 3. Tá? Então, é só subtrair 9.876 menos 1.023. Então, nós temos o número 8.853. Ok? E aí, na sexta questão, aí a gente pega aqui o seguinte, ó, qual a quantidade de algarismos usados para escrever o número 40.003? Qual a quantidade de algarismos usados para escrever o número 40.003? Então, vamos ver o número? Então, aqui, ó, o número 40.003, ele tem 5 algarismos. Então, olha aqui, ó. 40.003, 5 algarismos, tá? Lembra que para separar as classes, a gente separa a classe de 3 em 3 algarismos, tá? Então, nós temos aqui, ó, nas unidades simples, 3 algarismos. E no caso aqui, nós temos o 40.000, tá? Ocupando 2 algarismos da segunda classe, tá? Da classe de milhar.